para gravar. Eu queria só justificar isso aí. Então, lá no exercício anterior, quem sobra o par de elétrons é no enxofre. No nitrogênio sobra um elétron, não sobra o par, não, sobra somente um. Beleza? E aí, seguimos aqui. Beleza. Aqui eu já começo com a intriga, né? É, por que a lagartixa não cai pelas paredes, né? Quando anda pelas paredes. Tem uma justificativa. E é justamente no que a gente vai estudar aqui agora. Aqui a gente entra numa parte chamada de é, interações intermoleculares. A gente tem quatro. A gente vai ver as quatro. Muito cobrado em vestibular, muito cobrado em alguns quesitos de Enem. Muitas questões do Enem a gente vai fazer. E aqui a gente vai ficar bom. Beleza. Essas são as quatro. Dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo, ligação de hidrogênio e íon dipolo. Vou explicar cada uma delas. De cara a gente já vê mais ou menos como é que funciona. Aí ele tem presente onde? Em átomos de moléculas apolares. Dipolo, moléculas polares. Ligação de hidrogênio. Hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Íon dipolo. Íons próximos a moléculas polares. A gente vai detalhar um pouquinho de cada um. O que que essas interações? A gente vai ver que as aproximações das moléculas em si. A mais forte é íon dipolo. A segunda é ligação de hidrogênio. A terceira, mais ou menos, ali é dipolo. A mais fraca é dipolo induzido. As interações são estabelecidas entre as moléculas. Independente das moléculas que a gente tem, independente quais são elas, a gente vai ter esse tipo de interação. E aí, quando eu tenho esse tipo de interação entre as moléculas, elas vão justificar N coisas, tipo temperatura de fusão, de ebulição, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só baixar esse material aqui antes que eu comece a rabiscar ele. Eu vou mandar ele branco para vocês aqui, sem nada. Eu vou complementar mais ele também, aí depois eu mando para vocês. Falta alguns detalhinhos aqui dentro ainda, mas para a aula de hoje tá suficiente. Deixa eu só mandar ele aqui para vocês logo. Beleza, mandei lá para vocês. Certinho. Qualquer dúvida pode perguntar. Então, as moléculas, quando elas estão próximas das outras, uma das outras, elas vão ter interações, uma das quatro. Deixa eu só postar um caixinho aqui no Instagram aqui. Vai que alguém tem dúvida aqui. Beleza. Aqui eu tenho um certo textinho explicando um pouquinho aqui sobre as interações. Não vou entrar muito em detalhe, depois você lê com calma. Mas aqui, em resumo, é o seguinte. O que que a gente tem aqui, ó? Na legendinha, se eu for seguir aqui, eu tenho o modelo microscópico de substância do boro, que é o gás boro aqui. Na verdade, ele está no estado sólido, aqui dentro, depois no estado líquido e no estado gasoso. Aí fala, as moléculas se movimentam livremente, com alta velocidade, exigindo uma grande distância entre elas, que seria o primeiro o modelo que é o gasoso. O segundo, o modelo microscópico de substâncias do boro, estado líquido, porém desorganizadas. E o terceiro é o estado sólido, bem organizado. Então a gente já sabe sobre isso. O estado físico da matéria está associado ao grau de liberdade, né? Grau de agrupamento, de organização das moléculas. E aí, quanto mais próximo elas estiverem uma das outras, elas vão ter interações diferentes. Como assim interações, professor? Uma molécula pode ser, vou falar ímã, puxar uma a outra, igual a gente viu lá em polaridade. Quando a molécula não é polar, ela não interfere em nada. Quando ela tem um tipo de interação. Quando ela é polar, ela tem uma parte positiva e negativa. Aí meio que funciona como um ímã. E isso determina muito bem alguma substância ser sólida no estado físico, ou ser gasosa no estado físico, não. Ser sólido na temperatura ambiente, ou ser líquida em temperatura ambiente, ou ser gasosa em temperatura ambiente. Tem a ver
tudo isso que a gente está estudando, polaridade e interações intermoleculares. Beleza. Seguindo aqui, o primeiro tipo de interação que a gente vai estudar é essa aqui, que é o força de dispersão de London, ou interação de polo induzido, ou de polo instantâneo de polo induzido. Por que que tem três nomes, professor? Porque você pode deparar no seu vestibular com três nomes. Ou você vai ver força de dispersão de London, ou forças de London, ou de polo induzido, ou de polo instantâneo, de polo induzido. Os três nomes tá falando da mesma interação, a mesma coisa. Qual que aparece mais? Ultimamente, eu tô vendo mais forças de London, ou força de dispersão de London. Ultimamente, eu tô vendo mais isso. Mas pode ser que caiu no Enem esse ano, e aí ele fala lá de polo induzido. Beleza? Então você tem que ficar bom nos três nomes. Mas quando você aprender os outros dois, os outros três, esse nome é mais fácil você associar ele ao que a gente vai analisar aqui. Então, beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, ele vai acontecer aqui, tem todo um textinho, né? Aí no final fala aqui, ó, porém são únicas que ocorrem entre moléculas apolares. Então, é um tipo de interação que acontece em moléculas apolares. O que é molécula apolar? Que ela não tem um lado positivo e nem negativo. E aí aqui mostra aqui, ó, primeiro, ó, uma molécula apolar com outra apolar. Você vê que não tem carga positiva nenhuma e nem negativa. Aí, o que que ela faz? Essa molécula ela tem elétrons lá dentro, querendo ou não, ela tem uns elétrons ali nas ligações e tal, elétrons e prótons e nêutrons. Aí uma delas, é, do nada ali, aleatório, gera um dipolo. O que que é dipolo, professor? Polos, por um positivo e um negativo, do nada, gera os elétrons concentram num lado, e aí fica uma parte negativa de um lado e a parte positiva do outro. E aí o que que acontece? A molécula vizinha, que é a polar, né, que é igual a ela, tem elétrons também. Então eles ficam atraídos pela parte positiva. E aí gera um polo, as negativas sente atraída pela positiva e gera um polo negativo do outro lado. Eu vou explicar melhor aqui com detalhes. Só estou aproveitando o geralzão aqui. Aí gera um dipolo instantâneo. Nenhuma que gera um dipolo induzido. Induzido é induzir, tá do lado, tá próximo. Aí aqui ainda fala, acúmulo de carga em uma extremidade da molécula, uma delas, acontece isso, aí induz a outra. Aí a gente tem um dipolo induzido ou força de dispersão de London. Acontece isso. Agora vamos para mais detalhes. Aqui já fala de novo, mas são únicas presentes em substâncias apolares, que seja esse tipo de dispersão, né? Força de dispersão de London. Você tem as moléculas apolar, apolar, não tem polo nenhum. Uma gera um polo instantâneo aqui do nada e induz a outra. Alguns exemplos, eu já tenho algumas moléculas aqui, ó. H2, O2, F2, Cl2, CO2, Cl4, CH4, perdão, C2H6 e assim por diante. Toda molécula polar, ela vai passar por isso. Agora entra o detalhe para vocês entenderem. Aqui eu tenho uma molécula de H2 e CH4. As duas são apolares. Você repara que tem uns elétrons aqui, eles ficam aqui orbitando. Vamos imaginar o seguinte, eu vou fazer uma analogia aqui, que talvez fique fácil de analisar. Vamos imaginar que você tem uma bacia e você colocou laranja lá dentro. Uma bacia grande, bem grande. Água, colocou água até a metade, uma bacia bem grande, você colocou água na metade. A gente sabe que para carregar essa água é um pouco difícil, a gente tem que andar um pouquinho meio devagar, senão começa a derramar. E pode acontecer por um leve mexidinho na mão nossa, na mãozinha nossa, a água concentrar para um lado, ela vai e vai tudo para um lado da bacia, então fica mais pesada aquela água para o lado que a água está indo. Seria a mesma ideia do elétron. Uma hora o elétron ele meio que vai para um lado só e concentra tudo por um lado. Ao lado que o elétron vai, fica tudo negativo. E o outro lado fica desprotegido de carga negativa. Então fica o lado positivo do outro lado. E aí a gente tem isso aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Uma hora os elétrons estão espalhados, uma hora eles estão concentrados num lado. Aí eu gero um sinal negativo de um lado, um sinal positivo do outro. Entende? Tranquilo até aí? Me responde aí, por favor. Preciso dar respostas suas. Preciso dar respostas. E aí, tá beleza até agora?
Depois o celular para carregar aqui, moço. Oi? É aleatoriamente, do nada. Falou nada, não, né? Eu tô sem fone, não sei se isso falou pelo fone. Falou não, né? Eu não sei o que, ô Vitor. Eu não sei, tá com dúvida ou eu não sei o que? Eu não entendi. Eu preciso que vocês comecem a entrar no clima aqui. Isso acontece do nada, viu, ô Pedro? A molécula tá lá, o metano, que é o CH4, uma hora os elétrons vão para um lado, aí gera um polo negativo e positivo, aí atrai a outra, aí volta ao normal, isso é do nada. Aqui eu vou continuar aqui. E aí, Vitor? Victor, eu preciso que você fale aí, velho. A ideia aqui é para vocês. Então, beleza. Então, vamos lá. Vou repetir aqui de novo aqui. Vitor, você compreende para mim que essa molécula aqui, ó, vou falar só do CH4 aqui, ó. CH4 é o carbono ligado com 4 hidrogênio. Você compreende isso, sim ou não? Responde para mim. Compreende ou não? Beleza. CH4 é isso. Você concorda comigo que cada o hidrogênio, esse carbono, esse hidrogênio e esse hidrogênio, cada um deles é um átomo que no núcleo dele tem carga positiva, que são os prótons, e tem os nêutrons. E na eletrosfera eu tenho um elétron. Você concorda comigo, sim ou não? Meio feio esse átomo aqui, né? Beleza. Deixa eu só pegar um átomo aqui rapidinho. Aqui, ó. Isso, esse átomo aqui, ó. Então todos eles aqui, ó, já grande mesmo. Então quando a gente tem cada um desses ali, que é o hidrogênio, o carbono, cada um deles tem um átomo. Vai ficar mais ou menos aqui mesmo. Beleza, cada um deles é um átomo. Todos esses átomos, eles têm carga positiva e negativa. E aí, o que que essa ilustração nos traz? Ela traz o seguinte: os elétrons, quando é apolar, você tem que estudar essa aula, viu? Eu recomendo você revisar essas aulas lá, tá lá no Arrochar, cara, para acompanhar aqui e depois você fica de boa. E aí, o que acontece? Quando é apolar, o que que significa? A molécula em si, ela não tem parte positiva e negativa. Quando é polar, eu tenho uma parte positiva e negativa. Vou abrir a aula aqui para você aqui, ó, rapidinho. Deixa eu só abrir essa aula aqui de polaridade. Aqui, ó, cadê? Polaridade. Aqui, ó. Essas moléculas aqui, ó, do lado esquerdo são apolares. Aqui, ó. Ela não tem carga positiva. Essa aqui e essa aqui já tem, ó. Essa aqui não tem carga positiva e negativa. Por que que ela não tem, professor? Isso que eu não estou entendendo. Porque são formadas pelo mesmo elemento. Ou e também porque a eletronegatividade, isso aí é lá da tabela periódica, é igual nos dois. E por que que essa tem a parte positiva e essa tem a parte negativa? Porque o cloro, ele é mais eletronegativo. O que que significa isso? Ele puxa os elétrons para o lado dele. Então, os elétrons ficam mais no Cl e menos no hidrogênio. E elétron é carga de sinal negativo. Então, a molécula do Cl, ela tem uma parte negativa de K, ó, e uma parte positiva de K, que são essas carguinhas aqui. E o que a gente está vendo lá é molécula apolar, que é esse caso aqui, ó. Cadê? Que é esse caso aqui, ó. Ficou um pouco mais claro aí? Deu para pegar aí a ideia ou não? Boa. Boa também, Pedro. Cabo de guerra. Quando as moléculas têm a mesma força, não puxa para lado nenhum, chama apolar. Não tem polaridade, não tem lado que ganha. Quando um lado do cabo de guerra
tem mais força, então vai puxar mais para esse lado, tem mais força. Então, tem polaridade, que seria um lado é negativo e o outro lado é positivo. Beleza. E aí, esses elétrons ficam aqui, vagando aqui, uma hora eles vão para um lado, vai tudo para um lado. É a mesma coisa a gente tá no ônibus, todo mundo em pé, na hora que o cara vira de uma vez para um lado, para um, sei lá, para direita, todo mundo vai para esquerda do ônibus, todo mundo vai para o lado. Então os elétrons concentram de um lado. Aí o que que acontece? Aí a gente tem isso aqui, ó, que é simplesmente a primeira molécula aqui, ó, a primeira molécula que é essa aqui, ó, a primeira molécula, o que que ela vai fazer? Ela vai induzir, ela vai gerar a parte negativa do lado dela, e aí logo, essa aqui estava de boa, essa aqui estava na paz. Aí o que acontece com ela? Os elétrons dessa parte aqui que está aqui, negativo com negativo, tem de repelir, ter distância. Lembra do princípio lá de interação de carga elétrica, positivo, positivo. Se repele, cada um vai para o lado, que é repulsão, distância, negativo, negativo, repulsão também. Positivo mais negativo se atrai, se atrai. Cargas iguais se repelem, cargas diferentes, de sinais diferentes se atraem. E aí o que acontece? Essa carga negativa vai repelir esses elétrons. Eles vão empurrar eles para baixo. Aí acontece isso aqui, ó, que é esse momento aqui, ó. A carga negativa dessa empurrou as cargas negativas da outra para baixo. Aí fica um polo negativo com um positivo tentando se atrair eletrostaticamente, a gente fala. Aí gera isso aqui, ó. O metano tá de boa, tá em paz. Aí uma hora, uma delas joga os elétrons tudo para um lado, do nada acontece. O tempo inteiro aqui, nós estamos falando, isso está acontecendo aí na natureza. Aí uma dessas aqui, que é a primeira que aconteceu isso, ela fica com a parte negativa de cá e uma parte positiva de cá. Aí você vê aqui, ó, a parte negativa do lado esquerdo e a parte positiva do lado direito. Logo na molécula vizinha do lado, ela atrai os elétrons tudinho pro lado de cá, ó, que tem, na molécula, né? Tentando ser atraído pelo positivo. Negativo tentando ser atraído pelo positivo. E logo essa parte aqui fica positiva. Aí o que acontece? Gera tudo isso aqui, ó. Ela tá de boa, gera o polo de polo aqui do nada, atrai uma a outra, aí gera tudo isso aqui, ó. Negativo de um lado, positivo do outro. O positivo vai atrair todas as cargas negativas, que são os elétrons. E do outro lado tem o positivo, que é a falta de elétrons, que é atraído pelo negativo, que são o excesso de elétrons. Aí a molécula todinha tem essa interação. Como que eu chamo essa interação? Forças de dispersão de London, ou de polo induzido, de polo induzido. Aí ela fica assim, ó, uma hora elas estão tudo puxando para um lado, ou tá tudo puxando para o outro lado. Aí isso é característico de moléculas apolares. Ficou claro? Ficou entendido essa parte? Ficou entendido? Me responde, Victor. Vai ter que revisar as outras e revisar aqui. Cara, você só vai estar ganhando. Lá tá tudo gravado, todos os exercícios. E aí, Vitor, ficou um pouco claro aí, Vitor? Eu comecei com essa interação, que, na minha opinião, é a mais difícil. Agora as outras é mais fácil. Por que que as outras é mais fácil? Aqui agora eu tenho o dipolo permanente, ou popular dipolo-dipolo. Ela é fácil. É média intensidade que ocorre entre moléculas polares. O que que significa isso? Ela tem uma força mais ou menos ainda. A outra é a mais fraca que a gente viu agora, que é a força de dispersão de London. Entre as quatro, a mais fraca é de London. Porque ela, você viu lá, com a hora acontece, não acontece, então ela é bem fraquinha. E aí o que que vai acontecer aqui agora? O dipolo induzido é fácil, o dipolo-dipolo, perdão. Porque as moléculas polares, eu tenho uma parte positiva e negativa. Já está pronto na molécula. Ela já tem moléculas polares, tem uma parte positiva e a negativa. Está prontinho. E aí o que, é que vai acontecer? A parte negativa atrai a parte positiva. A parte negativa atrai a parte positiva. E assim sucessivamente. Aí fica assim, ó. Aqui ele deu duas ilustrações. HCl no estado sólido e HCl no estado líquido. A está no estado sólido. Quando elas estão no estado sólido, elas estão mais juntinhas. Então elas agrupam
procurando estar próximo positivo de negativo. Carga de sinais opostos se atraem. E no líquido, como elas têm uma maleabilidade, eu posso falar assim, elas têm mais flexibilidade de ficar se movendo, aí elas vai procurar também sempre ficar se alinhando assim, ó, uma parte positiva com a negativa e assim fica por diante. Esse é o mais comum. Todos os quatro nós vamos falar é comum, viu, Pedro? Todos os quatro. Agora, se for em termos de vestibular, é os quatro também, viu? Agora, não, perdão, vou corrigir um detalhe aqui. Em termos de vida, viver igual nós tá vivendo, os quatro é comum na natureza. Em termos de vestibular, a força de hidrogênio, ligação de hidrogênio, perdão, ligação de hidrogênio que a gente vai ver é o que aparece mais. É porque a ligação de hidrogênio está associada a outras coisas que a gente vai estudar depois. Direto eu vou falar do HFON. Já falei isso aqui atrás, já falei lá umas aulas atrás, já falei do HFON e estou falando de novo. E eu vou falar mais futuramente. Agora, essas interações, elas de polo induzido, né, que é força de London, íon de polo, isso aí vai meio que ficar só aqui. Vai vir e meio, vai aparecer no outro momento? Vai, mas não tanto. Agora, a ligação de hidrogênio, sim, ela vai influenciar em alguns fatores que a gente vai analisar mais lá na frente. Ela é mais comum aparecer. Agora, na vida nossa, as quatro é normal. Você pega um sal, dissolve pra você fazer comida. Aí é íon de polo, a gente vai ver aqui agora. Beleza, continuando aqui. Dipolo, dipolo. Ficou claro aqui? Dipolo, 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 dipolo. Tem alguma dificuldade aqui? Molécula polar já tem um lado positivo e negativo, então é tranquilo. Ficou alguma dúvida? Estamos aqui para isso. Tá, beleza, né? E aí, Vitor? Você tá com dificuldade só que quer polar, polar, geometria, né? Você vai ter que fazer as aulas lá, velho. Tranquilo aí, Vitor? Não tô. E aí, garoto? Vou fazer mesmo. Aproveita, brother. Arrocha o aço. Moça, aproveita, velho. Aí tá tranquilo. Beleza. Agora eu tenho ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Ela é extremamente fácil. Extremamente fácil. É a mais fácil de todas. Por quê? Na minha opinião, é a mais fácil de todas. Por quê? Já tem aqui, ó. Vou ler essa primeira linha com vocês, ó. As ligações de hidrogênio são interações intermoleculares de alta intensidade que ocorrem quando uma molécula possui um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio. A ligação de hidrogênio só vai acontecer, eu só vou caracterizar ela como ligação de hidrogênio quando tiver hidrogênio ligado com flúor, hidrogênio ligado com oxigênio ou hidrogênio ligado com nitrogênio. Somente nesse momento. Ah, professor, e se for o hidrogênio ligado com cloro? Não, então não é ligação de hidrogênio. E se for hidrogênio ligado com boro? Então não é ligação de hidrogênio. Quando que é a ligação de hidrogênio? Quando gera HFON, que é H, tracinho que a gente fala, né? Para separar aqui, flúor, oxigênio, nitrogênio. Vocês vão ter que fazer um resuminho dessa aula, na minha opinião. Eu acho que toda aula é bom você fazer um leve resuminho. Toda vez que eu tiver hidrogênio ligado com flúor, hidrogênio ligado com oxigênio ou hidrogênio ligado com nitrogênio, a gente chama de ligação de hidrogênio. Essa água aqui, ó, que tá aqui do meu lado que eu vou beber e talvez tá aí do seu lado aí, ela tá acontecendo nesse exato momento, a ligação de hidrogênio. Porque eu tenho moléculas de água que tem parte positiva e negativa. Beleza. Olha isso aqui. Exemplos: H2, água no estado líquido ou no estado sólido. Aí, mostrou aqui, ó. Hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Professor, por que que a sequência é flúor, oxigênio e nitrogênio? Porque o flúor é mais eletronegativo, ele é forte para puxar os elétrons. O oxigênio é intermediário e o nitrogênio é mais fraco dos três. Beleza? Só por isso que sempre a gente trabalha nessa sequência aqui. Aí aqui, ó, tanto faz estado líquido ou sólido, vai ter isso aqui, ó, a molécula da água, a nuvem eletrônica negativa sobrando, interagindo com a nuvem, com a parte positiva lá da outra molécula. Por isso que a água a gente coloca no copo e vai enchendo o copo, fica aquela bolhazinha, mas não derrama fácil. Por isso que alguns insetos conseguem caminhar em cima da água, porque essa interação aqui entre as moléculas é muito forte. Aí cria como se fosse um tecido fino segurando.
A gente tem aqui também, ó, HF, que é ligação de hidrogênio também. Então, a parte negativa fica no flúor, a positiva fica no hidrogênio. Aí interage os dois, interação. A gente chama de ligações de hidrogênio. Alguns livros no passado chamam de ponte de hidrogênio. No passado, não usa esse nome mais, mas você pode deparar algum vídeo no YouTube, é normal, a gente ainda vê. Ó, o NH3 que a gente tá vendo de novo, Pedro. Eu já falei, tem umas moléculas que a gente vai ver muito. Ó, onde ela entra agora? Lá atrás a gente falou da geometria dela, que é piramidal. A gente sabe que ela é polar, e agora a gente sabe que ela faz ligação de hidrogênio. A gente sabe três informações. E ela tem um nome. Isso é amônia. É a molécula da amônia, NH3. Aí o par de elétron não ligante dela aqui, ó, interage com hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Aí a gente tem esses casos aqui, ó, que eu falei pra vocês, ó. Tensão superficial da água. O que que é a tensão superficial da água mesmo, professor? Eu coloco água no copo, ele fica na bordinha, e quando eu começo a encher demais, ele gera aquela camadinha, aquela bolinha, mas não derrama. Beleza? Aí os insetos, boa parte deles consegue andar na superfície da água, por causa da tensão. Aí a gente tem uns exemplos da água, como é que fica lá na tensão superficial. Eu tenho outro exemplo que é a celulose. Celulose é o que? Que compõe as árvores. Entre a celulose, ela tem oxigênio e hidrogênio ligado. Então, ela gera uma ligação de hidrogênio. Então, ajuda ali manter aquela celulose unida e tudo mais. Beleza? Aí eu tenho quem também? Outro tipo de interação. Nesse caso aqui, ele está mostrando quem mesmo? Partes biológicas, né? Seria aminoácidos, se eu não me engano, isso aqui. Representação de hidrogênio no grupamento peptídico. É isso mesmo, aminoácidos. Aqui no DNA. Ligação de hidrogênio também. Tranquilo até aqui, ligação de hidrogênio? E aí, dúvidas? Não, não, sim, sim, não. Fala aí. De boa? Tá gravada a aula. Essa é a mais fácil de lembrar e é a mais cobrada. A mais fácil, a mais cobrada e tá de boa. Então, beleza. Seguindo nossa vida aqui. Seguindo nossa vida aqui. Íon dipolo, interação íon dipolo. Essa é a mais forte. Por que que acontece? Ele dá um exemplo aqui do sal de cozinha. NaCl é o sal de cozinha. Quando eu pego o sal de cozinha e dissolvo dentro da água, peguei a água e coloquei sal. O que que vai acontecer? A parte positiva da molécula da água, que é a parte ali do lado do hidrogênio, vai arrancar, vai ficar solvatando, a gente chama aqui de solvatação. Vou escrever essa palavra aqui bem aqui para vocês aqui, ó. Solvatação, solva Mando. Vou escrever esses dois nomes. Solvatação é isso aqui, ó. A parte positiva é ficar puxando uma parte negativa da outra molécula. Solvatação. Ou solvatando. Você pode deparar esse nome também. E aí o Na+, que é o sódio, ele é quando eu jogo sal de cozinha, fica Na+, Cl-. O que que vai acontecer? A parte positiva fica sendo atraída pela parte negativa da água. Então ela faz isso, ó, joga o sal lá dentro, o retículo cristalino. Aí a molécula da água, ela vai lá e começa a arrancar o sal de cozinha. É assim que ele desintegra todinho o sal ali. Claro que a gente fica mexendo com a mão também ajuda demais. Beleza? Isso é a interação íon-dipolo. Ela é a mais forte de todas as interações que a gente tem. Porque você concorda comigo que lá era uma molécula com uma, aqui é uma, duas, três, quatro, cinco, seis moléculas interagindo, a parte negativa dela com uma positiva. Então é muito forte essa. É como se fosse 6 contra 1, né, velho? Quando a gente viu a ligação de hidrogênio, é menos. O que caracteriza ela é eu ter um sal, que seria uma molécula iônica, interagindo com a molécula que tem polaridade, a parte positiva e negativa. Só a quantidade? Não entendi. O que caracteriza essa? Só a quantidade? Para ser mais forte? Eu não entendi aí. Repete de novo a pergunta.
Não entendi. Repete, por gentileza. O que caracteriza ela aqui, eu vou falar assim, para eu identificar é, eu vou ter uma molécula iônica, a mais comum é NaCl, sendo jogada dentro da água. Aí a água é polar, ela tem uma parte positiva e negativa. Como que ela dissolve o sal de cozinha? Ela vai arrancando a parte negativa da água, puxa a parte positiva, que é o Na+. E a parte positiva da água puxa o Cl-. Então ele fica solvatando, fica desse jeito aqui, ó. Aí fica várias moléculas dessa aqui, ó. Várias dessas assim, ó. Aí fica lá assim, ó. Tipo assim, ó. Aí fica assim, ó. Fica várias moléculas dela assim, ó. Várias. Fica arrancando elas lá, fica desse jeito aqui, ó. De vários jeitos. Fica várias. Acho que agora ficou mais fácil, né? Depois que eu. Então lá na água fica desse jeito aqui, ó. Vários Na mais Cl- assim, ó. Só vatando aqui, ó. Esse é o tipo de interação que a gente tem. Beleza? Certo? Fica desse jeito aqui, ó. Ele vai arrancando tudinho, fica assim, ó. Então, beleza. Continuando aqui, a gente tem todas as quatro de novo. Agora a gente compreende melhor. Dipolo induzido, dipolo induzido, são moléculas apolares. Que seria, gera um dipolo positivo e negativo, instantâneo ali, um induz o outro. Dipolo, ou fosse de London, né? O primeiro. Dipolo, eu tenho uma parte positiva e negativa já definido na molécula, porque só acontece dipolo em moléculas polares. E aí o que acontece? Aí fica, tem essa interação. Ligação de hidrogênio só acontece com hidrogênio ligado ao fluo, oxigênio ou nitrogênio. Aí tem um exemplo aqui. Íon dipolo são íons próximos a moléculas polares. O que é íons mesmo, professor? Cargas cátions ou ânions. A gente estudou íons lá atrás. E para a gente fechar aqui, depois vocês ir para os exercícios, depois a gente volta nessa aula lá na segunda. Por que que a lagartixa não cai quando anda nas paredes? Aqui tem a explicação. A gente tem as interações nas chamadas de força de Van der Waals. Força de Van der Waals é isso que a gente estudou, viu? Força de Van der Waals que a gente estudou. Na mãozinha da lagartixa lá, bem feinha, ela é desse jeito aqui, é uns fiozinhos, bem feinho mesmo, viu? Aí, ó, o que que acontece? Aqui já fala, ó, a sola das patas possui milhões de pelos microscópicos que ficam extremamente próximos aos átomos da parede, gerando uma atração elétrica invisível e forte o suficiente para suportar o peso do animal. Então, esses pequenos pelos, eles têm interação eletrostática. O que que é a interação eletrostática, professor? A parte positiva com negativa fica se atraindo. Fica se atraindo. E aí ela prende na parede assim, no vidro também. Aí a gente tem lá a patinha da lagartixa, ó. Esse trem feio aqui, meio nojento aqui, ó. Esses milhares, bilhares aí, é meio nojento mesmo. De fios aqui, pelos, ficam atraindo eletrostaticamente. Massa, né? Tem uma galera que faz pega a caneta, passa no cabelo e gruda na parede. Aqui lá é uma atração eletrostática também. Mesma ideia da lagartixa. Como que a caneta fica parada lá? A força de atração entre a carga negativa gerada na caneta atrai a parte positiva da parede e essa força é maior que a força peso. Então ela consegue segurar a caneta na parede. Beleza? Vou fazer um exercício aqui rapidinho com vocês e depois. Vou fazer esse exercício, não. Vocês fazem ele aí. Deixar pra vocês de brinde, pra vocês fazerem ele. Vou só explicar o esquema e aí eu finalizo. Falta 2 minutinhos aqui. E aí vocês quebram a cabeça nos exercícios que tem. Beleza. Esquema geral, o que que a gente tem? Interações intermoleculares, força de Van der Waals. Há moléculas polares envolvidas? Se não, é dipolo, força de London. Há moléculas polares envolvidas? O que é polar? Positivo e negativo? Sim. Então, há átomos de hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio e nitrogênio? Se não, é dipolo permanente, ou popular dipolo-dipolo. Se sim, ligação de hidrogênio.
Interações moleculares. Íons e moléculas envolvidas? Íons, lembrando que é cátions e ânions. Tem sim. Então é íon dipolo. Qual que é a força entre elas? Moléculas apolares é a mais fraca. Moléculas polares, sem ser hidrogênio ligado com flúor, oxigênio e nitrogênio, que é o dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, é mais ou menos. A ligação de hidrogênio, forte. Íons e moléculas, é extremamente forte. Então, em termos de força, íon dipolo é o mais forte. E aí tem uns exercícios pra vocês quebrar a cabeça aí um pouquinho aí. Não vou fazer nenhum não, falta menos de um minuto. Vocês mandam dúvida aí. Certo? Dúvidas, perguntas? Entendidos? De boa, né? Então, essa é a aula de hoje. Fica o exercício para casa. Victor, estuda de novo lá. Até segunda-feira. Talvez fazemos aula de manhã. Amanhã eu aviso vocês. Até então, tá de boa. Então, valeu por hoje. Muito obrigado. Agora eu posto essa aula lá para vocês. Vou postar a outra e posto esta.